Seja bem-vindo, alma querida. Hoje convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada. Até os primeiros instantes de uma madrugada que ainda carrega o peso da sexta-feira. A cidade de Jerusalém repousa sob um manto de silêncio quebrado apenas pelo leve sopro do vento entre as pedras. É madrugada. Ainda não se vê o sol, mas as lágrimas já brilham nos olhos de uma mulher que caminha devagar. Ela leva nas mãos aromas e ungüentos, mas no coração o que ela carrega é luto, é ausência, é a sensação de que a última esperança foi encerrada atrás de uma pedra fria. Essa mulher é Maria Madalena, e os passos dela ecoam como oração pelos caminhos vazios da cidade, até o jardim onde o corpo de Jesus fora depositado. Não há pressa, apenas saudade. Talvez você esteja ouvindo esta história em silêncio, deitado, com o coração também cansado. Talvez sinta que está caminhando sozinho por uma noite longa demais. Talvez se pergunte se Deus ainda escuta, se ainda olha. E eu te digo, esta história é para você. Porque o que Maria Madalena sentiu naquela madrugada não foi só dor, foi fé insistente. Foi amor que não recua mesmo quando tudo parece perdido. Maria chora, mas seu choro não é barulhento. É um pranto íntimo, escondido, feito de lembranças e perguntas sem resposta. Ela não tem certeza do que encontrará ao chegar. A única coisa que sabe é que precisa ir. Precisa estar perto, mesmo que o corpo já não responda, mesmo que a voz dele tenha silenciado no Gólgota. A história de Maria Madalena começa muito antes daquela madrugada e não termina ali, porque entre as lágrimas e o túmulo, entre o silêncio e o chamado do seu nome, existe algo que talvez também esteja esperando você. Reencontro. Neste momento você não precisa entender tudo, só permita-se caminhar junto. Sinta o vento frio da madrugada, o peso dos aromas em suas mãos, o chão duro sob os pés. E imagine, você está ao lado dela, uma mulher esquecida pelos homens, mas lembrada por Deus, uma alma ferida, mas profundamente amada. Talvez você se identifique com esse choro sussurrado ao pé de um túmulo. Talvez você, como ela, esteja procurando algo que perdeu. Presença, sentido, paz. Mas nesta noite, como naquela manhã distante, existe um fio de esperança estendido no escuro. Maria não sabia, mas aquela caminhada seria o início de algo novo. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está me ouvindo e que horas são aí. Deixe nos comentários. É uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui em paz para essas caminhadas com Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado entre amigos da fé. Agora, siga comigo. Ainda estamos na escuridão, mas logo uma voz será ouvida. E nada será como antes. Ainda é escuro. O céu se curva sobre Jerusalém como um manto de silêncio e expectativa. Maria Madalena continua a caminhar, seus passos lentos, como quem carrega o peso não apenas de um corpo ausente, mas de séculos de julgamentos invisíveis. Seu nome, murmurado entre as pedras do caminho, já foi motivo de escárnio, de confusão, de desprezo velado. Mas, para Deus, nomes têm peso de eternidade. Madalena. O som desse nome evoca memórias, mas também feridas. Vem de Magdala, uma pequena cidade às margens do Mar da Galileia. Ali, talvez ela tenha nascido, talvez ali tenha chorado pela primeira vez. Uma cidade comum, mas que, na boca dos séculos, passou a carregar significados que Maria nunca escolheu. Como tantos de nós, ela foi nomeada por vozes que não conheciam sua alma. Nos pergaminhos dos tempos, Madalena foi muitas, confundida, interpretada, julgada. Foi chamada de pecadora, de mulher caída, de símbolo de arrependimento.
Mas a Bíblia é mais silenciosa que os julgamentos dos homens. Diz pouco, e esse pouco diz muito. Nos evangelhos, ela não fala sobre sua origem, não defende seu nome, não tenta provar nada, porque, diante do Cristo, sua identidade foi outra. Foi amada, foi curada, foi acolhida. E talvez isso incomode até hoje, uma mulher sem títulos, sem status, sem voz, mas com um lugar aos pés de Jesus. Quantas vezes, alma querida, o seu nome também já foi mal interpretado? Quantas vezes você se sentiu prisioneiro de um passado que os outros decidiram lembrar? Assim como Maria, você pode ter sido reduzido a uma versão que não representa sua história completa. Mas Deus, que vê além da superfície, conhece cada detalhe. Ele não apenas escuta o nome, ele chama com ternura. Maria Madalena não foi o que disseram dela. Ela foi o que Jesus viu nela. E isso muda tudo. Porque quando Deus fala nosso nome, Ele não repete os rótulos do mundo. Ele revela o que sempre esteve escondido. A beleza de uma alma que, mesmo quebrada, é digna de redenção. A história de Maria começa com esse nome sussurrado entre as pedras de Magdala. Um nome que carrega poeira, dor, mas também um destino sagrado. E como o seu é um nome que Deus conhece, um nome que Ele não esquece. Continue comigo, ainda estamos na escuridão antes da alvorada. E há muito ainda a ser revelado no silêncio dessa mulher que não pediu para ser vista, mas foi. Porque há nomes que o céu nunca apaga. O vento sopra mais frio enquanto os primeiros tons de cinza se estendem pelo céu. Maria Madalena já se aproxima do jardim onde repousa o corpo de quem ela amou, com uma fé que não precisa de explicações. Mas para compreender a mulher que caminha na madrugada, é preciso olhar para trás, para as sombras que um dia habitaram seu interior. Lucas 8:2 sussurra algo que poucos ousam tocar. De quem saíram 7 demônios, 7. Um número que ecoa completude, intensidade, profundidade. Não se trata apenas de quantidades espirituais, mas da vastidão da dor. 7 tormentas, 7 prisões, 7 vozes que talvez tenham gritado dentro dela por anos. Vozes que ninguém via, mas ela ouvia e lutava. Maria Madalena foi mulher marcada por forças que a arrancavam de si. Quantas noites ela deve ter passado em silêncio, sem conseguir explicar o que sentia, sem encontrar palavras para a tempestade que habitava seu peito. Talvez tenha sido rejeitada, afastada, incompreendida. Mas ali, no caos invisível de sua alma, algo ressoava, um coração ainda batia, ainda esperava. Há em cada um de nós lugares escuros onde a dor se esconde. Feridas que não sangram por fora, mas que gritam por dentro. E como Maria, talvez você já tenha sentido essa batalha interior, entre o desejo de viver e a opressão que silencia, entre a vontade de crer e os demônios que semeiam dúvida e medo. Mas então, ele veio. Jesus não a procurou para julgar. Ele a olhou, um olhar que não atravessou apenas a carne, mas alcançou as ruínas do espírito. E ali, naquele encontro silencioso, Maria foi libertada. Não sabemos como, a Bíblia não descreve detalhes, mas sabemos o essencial. O tormento cessou. A alma respirou. 7 espíritos a haviam ocupado, mas agora só um permanecia. O espírito de quem havia lhe devolvido a vida. Ela não precisou se apresentar, não precisou contar sua história toda. Jesus sabia, e isso bastou. A libertação de Maria não foi um espetáculo. Foi um sussurro sagrado entre o Criador e sua criatura. Uma mulher marcada pelo caos, agora marcada pela graça. E talvez, nesta noite, você também esteja lutando com dores que ninguém vê. Talvez seu coração, como o dela, esteja cansado de carregar sombras antigas. Mas se Maria foi alcançada, por que você não seria? A madrugada ainda não passou, mas o coração de Maria já carrega algo novo. Um silêncio diferente. A memória da libertação.
porque onde antes havia tormento, agora há esperança. E cada passo rumo ao sepulcro é também um passo rumo à eternidade. Continue comigo. Amanhã ainda não chegou, mas já há luz nos olhos de quem foi curada. Porque Deus começa a redenção dentro de nós, mesmo quando ainda caminhamos na escuridão. Ainda envolta no aroma das especiarias, Maria se aproxima do jardim. A lembrança do toque de Jesus ainda pulsa em sua pele, não como memória do físico, mas como algo que penetrou mais fundo o olhar dele. Porque antes de palavras, antes de milagres, houve um instante silencioso e eterno em que ele a viu, não como os outros a viam. Não como a mulher de Magdala, nem como aquela de quem todos falavam em voz baixa. Ele a viu além da dor, além das camadas de rejeição que o mundo havia lançado sobre ela. Jesus a viu como se nunca tivesse deixado de conhecê-la. Quantas vezes Maria cruzou olhos acusadores, olhares de repulsa, de medo, de julgamento. A mulher marcada por demônios, pela marginalidade, pelo esquecimento. Mas os olhos de Cristo não carregavam peso de condenação, carregavam luz, carregavam ternura. E nesse olhar, algo desabrochou dentro dela. A vergonha que pesava derreteu-se diante de uma presença que não exige explicações. A dor que parecia eterna foi acolhida, como quem oferece abrigo a um coração cansado. Há momentos na vida em que não precisamos de grandes discursos, mas de um olhar que nos diga, eu sei. E o olhar de Jesus disse isso a Maria. Disse mais do que palavras humanas poderiam conter. Disse que ela era vista, conhecida, querida. Talvez você também carregue um passado que ninguém entende completamente. Talvez você já tenha sido visto apenas pela aparência das suas feridas. Mas Deus olha diferente. Deus vê o que o mundo ignora. Ele enxerga a alma por trás da dor, a promessa escondida sob os escombros da culpa. Quando Jesus olhou Maria, ele não viu seus demônios, viu sua sede, não viu suas quedas, viu sua busca. Ele não parou na superfície. Ele a atravessou, como quem caminha pelas sombras com uma candeia acesa, revelando aos poucos o que há de sagrado em cada recanto. E Maria, que antes se escondia, agora o seguia. Porque quando alguém olha você com olhos de eternidade, o passado perde o direito de te definir. Esse olhar a devolveu para si mesma. De mulher excluída, ela passou a caminhar com o Mestre. Não como discípula aclamada, mas como presença constante. A madrugada segue e Maria se aproxima do túmulo. Mas cada passo carrega a memória daquele olhar. E mesmo com o corpo dele ausente, ela caminha como quem já foi tocada pela eternidade. Continue comigo. O céu ainda não clareou, mas no interior de quem foi verdadeiramente visto, há uma luz que nunca mais se apaga. Porque quando Deus nos olha, Ele nos recria e nunca mais somos os mesmos. Os primeiros raios de luz ainda não romperam o céu, mas há uma alvorada crescendo dentro de Maria. Ela caminha entre a lembrança e a esperança, entre o luto e uma fé que se recusa a morrer. Ela não é mais a mulher quebrada de Magdala. É alguém que viu a face de Deus, alguém que caminhou ao lado dele. Depois do olhar, veio o seguir, não com estandartes, nem com títulos. Maria Madalena caminhava com Jesus como quem encontrou um lar. Estava presente não por obrigação, mas por amor. Um amor que não precisava de aplausos, nem de lugar à mesa. O amor que permanece em silêncio enquanto muitos falam demais. Durante os dias de ensino, de milagres, de multidões, ela estava lá. Enquanto tantos disputavam posições, Maria aprendia com o silêncio. Estava aos pés do Mestre, observava, ajudava, escutava. Era a presença fiel nos bastidores da glória, porque há discipulados que não se fazem com palavras, mas com constância. Quantas vezes ela deve ter preparado a comida? Quantas vezes recolheu os restos,
cuidou dos enfermos, limpou os caminhos, sem que seu nome fosse mencionado. Mas Deus via. Deus registrava cada gesto como oração, porque no reino, fidelidade vale mais do que fama. E talvez, alma querida, isso também fale com você. Talvez você siga a Cristo no secreto, sem reconhecimento, sem palmas. Talvez sua caminhada seja feita de pequenos gestos, um cuidado aqui, uma oração ali. E tudo isso é visto. Tudo isso é eterno. Maria foi uma das poucas que permaneceram até o fim. Quando os discípulos hesitavam, ela ficou. Não porque não temia, mas porque seu amor era maior que o medo. Seguir Jesus para ela não era um projeto, era uma resposta de alguém que foi liberta, acolhida, transformada. A presença de Maria no caminho de Jesus é como o fio de um bordado invisível. Ela estava ali, costurando com sua existência as beiradas do ministério mais profundo da história. Sua fé era tecido silencioso que sustentava a missão do Messias. E agora, ao se aproximar do túmulo, ela traz esse mesmo espírito. Não sabe o que encontrará, mas continua indo. Porque quem segue Jesus de verdade, segue até quando tudo parece ter terminado. Continue comigo. Ainda há sombras sobre o jardim, mas dentro da alma de Maria, o sol já começa a nascer, porque o amor que permanece é o que Deus escolhe para revelar a ressurreição. E Maria já é mais do que uma seguidora. Ela está prestes a se tornar testemunha. Amanhã ainda não rompeu completamente. O silêncio paira espesso sobre o jardim como um lamento que se recusa a cessar. Maria caminha devagar, lembrando de tudo que viu. Ainda sente nos olhos o peso do Gólgota, a imagem do madeiro gravada em sua alma como uma cicatriz eterna, porque ela esteve lá. Ela não fugiu. Quando a cruz foi erguida, quando os pregos rasgaram a carne e o sangue escorreu pelo lenho antigo, muitos voltaram atrás. Muitos que haviam dito que o seguiriam até o fim, desapareceram entre as pedras e becos da cidade. Mas ela permaneceu, com os olhos fixos naquele que a havia libertado, com o coração rasgado, mas firme. A dor que Maria viu na cruz não era apenas de um mestre crucificado. Era a dor de ver morrer a única presença que havia lhe dado vida, a única voz que havia chamado seu nome sem rancor. Ela ficou ali, mesmo quando tudo em volta gritava desespero. Ficou quando o céu escureceu, quando o chão tremeu, quando o véu do templo se rasgou. Ficou com as outras mulheres, num círculo silencioso de fidelidade, porque há amores que não precisam de respostas, apenas não desistem. E ali, aos pés da cruz, Maria viveu outra libertação, não dos demônios antigos, mas do medo que paralisa, da fé que vacila, porque é nas dores extremas que se prova o vínculo verdadeiro. Ela não gritou, não questionou, chorou, e isso bastava. O lamento de Maria diante da cruz era a prece muda, era a súplica sem palavras, era a alma despida diante do mistério da morte. Talvez ali ela tenha pensado, foi por mim. Talvez ela tenha se lembrado do olhar que a curou e do toque que a devolveu à vida. E agora, ao caminhar em direção ao túmulo, cada passo é uma repetição do que ela fez naquele dia. Permanecer. Quando o mundo se retira, quando a esperança sangra, quando a fé parece vencida, ela permanece. Talvez você, alma cansada, também já tenha estado aos pés de uma cruz. Talvez você já tenha visto seus sonhos pendurados no alto de um sofrimento sem explicação. E mesmo assim, ficou. Mesmo sem entender, continuou. Isso também é fé, isso também é amor. Maria Madalena foi a mulher que não fugiu da cruz, porque quem já foi alcançado pelo olhar da graça não se afasta no momento da dor, ela estava lá. E isso fez toda a diferença. Continue comigo. Ainda caminhamos com ela entre lembranças de dor e o eco de uma presença que parecia ter partido. Mas é ali, nesse terreno de luto fiel,
que Deus prepara o maior reencontro da história. E só quem não fugiu poderá vê-lo primeiro. O céu já começa a mudar de cor. Um azul tímido se espalha pelas bordas do horizonte, como se a própria criação segurasse a respiração. Maria Madalena chega ao jardim. Seus pés pisam a terra úmida e sagrada. As mãos ainda apertam os frascos de unguento. Mas é o coração. É ele quem sangra mais fundo. Diante dela, o sepulcro, frio, selado, um símbolo de fim, um altar de ausência. Ali, onde o corpo de Jesus foi colocado, repousa agora o peso da dúvida, do medo, da saudade. Mas Maria não recua, fica, observa, espera. O silêncio ao redor é quase sagrado e ao mesmo tempo grita. O luto tem sons que ninguém escuta, tem palavras que não se dizem. Há algo em Maria que compreende isso. Ela não está ali para buscar explicações, está ali por amor. Porque a fé verdadeira não precisa de lógica, ela apenas permanece, mesmo quando tudo parece acabado. Quantas vezes você, alma sensível, já se sentou diante de um sepulcro em sua vida? Sepulcros de promessas não cumpridas, de relacionamentos rompidos, de esperas que não chegaram ao fim esperado. E talvez, como Maria, você também se aproximou desse silêncio com as mãos cheias de cuidado, mas o coração vazio de resposta. Maria não foi ao túmulo por dever, ela foi por amor. Porque quem ama, busca. Mesmo que saiba que não pode mudar a realidade, ela foi para ungir o corpo, para oferecer dignidade àquele que lhe havia devolvido dignidade. Não havia esperança de ressurreição ainda. Havia apenas fidelidade. E nesse gesto, aparentemente simples, quase insignificante, repousa a fé mais pura. A fé que permanece mesmo quando o céu está mudo. A fé que caminha até o fim, mesmo que não haja final feliz à vista. Ela se ajoelha, toca a pedra, talvez sussurre alguma oração. Talvez chore em silêncio. A Bíblia não nos conta todas as palavras. E isso é belo. Porque há momentos em que a alma fala sem voz e Deus escuta. Naquele instante, no exato momento em que Maria contempla o túmulo, algo começa a acontecer, ainda invisível, ainda velado, mas real. Porque o reino de Deus não anuncia sua chegada com trombetas. Ele chega no íntimo, ele começa a operar, quando tudo parece imóvel. Continue comigo. Maria ainda não sabe o que está por vir, mas está ali, presente, fiel. Com olhos marejados e mãos trêmulas, mas com um amor que nem a morte conseguiu apagar. E é nesse chão de luto, nesse altar de silêncio, que a luz começará a nascer. Porque quem busca a presença de Deus, mesmo sem resposta, acaba por encontrá-lo, mesmo que ele venha pelas lágrimas, mesmo que ele venha sussurrando. Ainda ajoelhada junto ao túmulo, Maria não encontra o corpo. A pedra fora removida. O lugar onde o mestre repousava está vazio. O que antes era silêncio, agora é espanto. E dentro dela, uma tempestade de perguntas começa a se formar. Onde o colocaram? Talvez sussurre ou talvez pense sem voz. O luto se mistura com o medo. A ausência agora é dupla, a morte e o desaparecimento. E então ela chora. Não é um choro contido, é um choro profundo, o choro de quem amou muito. Lágrimas que escorrem sem permissão, que nascem das entranhas da alma. Não há palavras que expliquem. É o corpo falando o que o espírito sente. Maria chora. E é nesse pranto que o milagre começa. Porque algumas lágrimas não são apenas expressão de dor, são portais. Portas que se abrem entre o humano e o divino. Lágrimas que dissolvem a névoa dos olhos e fazem a alma enxergar o que o coração já suspeitava. Deus está perto. Na Bíblia, há muitas lágrimas. De Ana, de Davi, de Jeremias, de Jesus. E agora, de Maria. Cada uma dessas lágrimas é uma oração que não precisou ser formulada. São gritos que sobem sem voz
e tocam o céu com a sinceridade de quem não finge. E então ela escuta uma voz. Não é qualquer voz, é a voz que ela já ouviu antes, nas ruas empoeiradas da Galileia, nas margens do caminho, nos silêncios do olhar. Uma voz que a chamou quando todos a evitavam, que a curou quando todos a condenavam. Ele a chama pelo nome, Maria. Sim, apenas isso, um nome. E tudo se ilumina. O vazio do túmulo é preenchido pela presença inesperada. A escuridão da madrugada se dissolve com aquele chamado. Ela não o reconhece de imediato. Seus olhos ainda estão turvos, talvez pelo pranto, talvez pelo espanto. Mas quando ele diz seu nome, o mundo inteiro se reorganiza, porque há nomes que só Deus sabe dizer com verdade. Maria. É como se o som daquela palavra tocasse o mais profundo da sua alma. Como se o tempo tivesse parado. Como se, por um instante, só existissem dois corações. O dela, ferido, e o dele, ressuscitado. E você que caminha conosco por esta madrugada, talvez também precise ouvir seu nome assim, dito com ternura, sem condenação, sem pressa, apenas com amor. Maria não o reconheceu pelo rosto, reconheceu pela voz. E há momentos na vida em que a face de Deus pode parecer escondida, mas a voz sempre encontra o caminho de volta ao coração. Continue comigo. Porque agora Maria não está mais diante de um túmulo vazio, ela está diante da vida. E tudo isso começou com um choro, com lágrimas sinceras que abriram os olhos da alma. Porque quando Deus chama pelo nome, não é apenas para consolar, é para transformar. É para revelar que mesmo nas trevas mais densas, Ele está. E nunca deixou de estar. Maria leva alguns instantes em silêncio, o rosto ainda banhado pelas lágrimas, o peito entrecortado pela respiração ofegante. Mas agora, há algo diferente no ar. Aquela voz, tão familiar, tão doce, tão inconfundível, a chamou pelo nome. E nesse chamado, seu mundo interno se desfez e se refez ao mesmo tempo. Ela ergue os olhos, ali está ele. Não como ela o vira na cruz, ensanguentado, esmagado pelo peso do mundo. Não como lembrava de seus passos entre os vilarejos e os enfermos. Ele está ali, vivo, e ao mesmo tempo mais que vivo. Há uma glória silenciosa que o envolve, como um véu de eternidade, mas é ele. Maria não precisa de provas, não pede explicações, não formula doutrinas, ela apenas sussurra com a reverência que nasce do íntimo. Rabone é uma palavra pequena, mas carrega o universo inteiro dentro de si. Significa mestre, mas não como quem fala a um professor. É mais profundo, é um reconhecimento que vem do coração antes de passar pela mente. É o Espírito dizendo, eu sei quem é você. Naquele instante, não há teologia, não há teorias, há amor, há fé, há reencontro. Quantas vezes nós também tentamos reconhecer Deus pelas formas erradas? Esperamos sinais, queremos provas, buscamos lógica, mas Maria o reconheceu por um sussurro, por uma lembrança viva, por um afeto que jamais esqueceu a voz que um dia a chamou. Ela poderia ter duvidado. O mundo ao seu redor ainda parecia em trevas. O corpo havia desaparecido. Ela estava no limite do luto e da loucura. Mas bastou ouvir seu nome, e tudo se reordenou. E talvez, alma querida, isso também diga algo sobre você. Há momentos em que sua razão não compreende, em que tudo parece perdido, em que a fé parece um fio prestes a se romper. Mas então, há um nome, há uma memória, há uma lembrança íntima, quase esquecida, de uma vez em que Deus te tocou, e o coração reconhece antes da mente. Porque a fé verdadeira nasce de dentro, não é ensinada, é despertada. Maria chama Jesus de Rabone, porque ele havia sido para ela mais do que um libertador. Ele foi o mestre de sua alma, o único que a ensinou a viver.
o único que a fez sentir-se inteira. E agora, vê-lo ali, diante de si, não é apenas um consolo, é uma consagração. O túmulo está vazio, mas seu coração está cheio. A ausência se tornou presença, e o silêncio se tornou palavra. Continue comigo, porque essa história ainda pulsa, ainda respira. Maria ainda não sabe o que virá, mas já tem a certeza que bastava. Ele vive, e mais do que isso, ele a conhece. E quando o coração reconhece antes da razão, não há sombra que possa apagar o brilho da fé reencontrada. O jardim permanece em silêncio, mas agora é outro silêncio. Um silêncio carregado de glória, como se o próprio tempo segurasse a respiração. Maria está diante dele, seus olhos ainda marejados, mas agora iluminados. O corpo ainda trêmulo, mas agora fortalecido por algo que nenhuma lógica poderia oferecer: a certeza da ressurreição. Jesus, com ternura, a chama à missão. Vai e dize aos meus irmãos. Não é apenas um envio, é uma consagração. Maria Madalena, aquela que um dia foi esquecida, agora é escolhida. A mulher cuja alma foi libertada, agora é enviada como portadora da notícia mais sublime que o mundo já ouviria. Ele vive. E é ela. Não Pedro, não João, não os mestres da lei, nem os homens da sinagoga. É Maria, uma mulher, uma que chorou, uma que ficou, uma que acreditou, mesmo quando nada mais parecia fazer sentido. Essa escolha divina quebra todo o paradigma humano. Deus não escolhe com base em prestígio ou status, ele escolhe com base no amor. E Maria havia amado muito. Por isso foi a primeira a ver, a primeira a ouvir, a primeira a ser enviada. Ser a primeira mensageira do Evangelho não foi uma honraria, foi uma resposta. A fidelidade silenciosa que ela ofereceu foi agora transformada em voz. Sua dor virou testemunho. Suas lágrimas, anúncio. Seu nome, registro eterno nos Evangelhos. Maria não questiona. Não debate, ela parte, corre, vai, com o coração pulsando entre o susto e a alegria. Porque quando alguém recebe uma notícia tão grande, tão sagrada, não pode guardar para si. E talvez você que caminha conosco por esta noite também precise lembrar. Deus não se esquece dos que amam, não silencia quem o busca com sinceridade. Ele escolhe os pequenos, os sensíveis, os que permanecem quando tudo se desfaz. Maria foi a primeira, mas em sua missão ela representa muitos. Representa você, talvez, que também já chorou, que também já esperou diante de sepulcros, que também ouviu a voz de Deus em algum momento e agora carrega algo para compartilhar. A boa nova não foi entregue aos poderosos, foi confiada a uma mulher que um dia foi curada. E isso muda tudo. Continue comigo. Maria agora já não está mais sozinha. Ela carrega em si a luz que rompeu a escuridão do mundo. E sua voz, que um dia foi silenciada, agora ecoa com o anúncio eterno. Ele ressuscitou. E com isso, toda lágrima pode encontrar um sentido. Porque quando Deus envia, é porque já preparou ouvidos para ouvir e corações para crer. Maria corre. Seu coração pulsa com mais força do que seus pés conseguem acompanhar. Corre não porque foge, mas porque carrega uma revelação viva. E cada passo seu pelo jardim, agora iluminado pelo início do dia, é uma resposta divina a uma prece que talvez ela nunca tenha ousado pronunciar. Será que Deus me escuta? Sim, ele escutou. Maria Madalena foi ouvida. Num mundo em que as palavras das mulheres eram desacreditadas, em que suas vozes eram esquecidas, em que seus testemunhos valiam menos, Deus as colocava como centro da narrativa eterna. A primeira mensageira, a primeira a ver, a primeira a ser chamada. Aquela que chorou em silêncio agora anuncia em voz alta. Mas mais do que vista, ela foi escutada. Deus ouviu sua dor quando ninguém ouvia. Deus ouviu seu silêncio ao pé da cruz. Deus ouviu seu pranto
junto ao túmulo. E mais do que isso, ele respondeu: Maria foi ouvida porque seu amor era verdadeiro. E Deus responde o amor com presença, não presença barulhenta, não com grandes manifestações, mas com a proximidade mais íntima que alguém pode conhecer, ser chamado pelo nome e ser enviado com propósito. Talvez você, ao ouvir esta história, também tenha se perguntado se sua oração já foi escutada. Se nas suas noites silenciosas, alguém no céu ouviu seu suspiro. Talvez você também tenha chorado diante de algo que parecia perdido, diante de um vazio que o mundo não soube preencher. E a resposta de Deus, ainda hoje, continua a mesma. Ele escuta. Ele escuta não apenas as palavras ditas em voz alta, mas aquelas sufocadas pelo cansaço. Ele escuta o som do travesseiro molhado, a oração murmurada entre o medo e a fé. Ele escuta o silêncio de quem não consegue mais orar. Maria Madalena foi ouvida por Deus, não porque gritava mais alto, mas porque amava mais fundo. E essa escuta divina não é privilégio, é promessa. O Senhor está perto dos que o buscam em verdade, dos que o amam mesmo sem vê-lo, dos que permanecem mesmo sem entender. Continue comigo, porque a mulher que um dia foi calada agora anuncia, e sua voz, antes ignorada, carrega a mensagem que mudaria o mundo. Deus está vivo. E Ele escuta, sempre escutou, até quando você achava que não, porque o céu nunca se fecha ao som de um coração sincero. E Maria é a prova viva disso. Maria já correu pelo jardim, já viu, já ouviu, já foi enviada. Mas mesmo enquanto leva nos pés a missão e nas mãos a notícia da ressurreição, há algo mais profundo acontecendo dentro dela. Não é apenas o milagre da vida que retorna. É o milagre de um amor que não se dissolveu na ausência. Um amor que atravessou a perda e permaneceu. Porque o que Maria experimenta não é apenas reencontro, é revelação. O túmulo vazio, a voz de Jesus, o chamado pessoal. Tudo isso reafirma algo que já ardia nela desde antes: amor. Um amor que resistiu ao silêncio da cruz, que suportou o frio da morte, que não se apagou mesmo quando tudo à sua volta parecia ter desaparecido. O amor que Maria carrega não é idealizado, é visceral, é cheio de choro, de perdas, de espera. Um amor real, como o de tantos corações que ainda hoje continuam amando, mesmo quando não há presença física, nem explicações. E então, o jardim. O lugar onde ela o reencontra não é por acaso, é um jardim, imagem que ecoa o Éden, lugar de origem de primeiro sopro de comunhão quebrada, e agora, diante da ressurreição, esse mesmo jardim se transforma em novo começo. Ali, onde Eva chorou pela separação, Maria chora pela restauração. O jardim da queda torna-se o jardim do reencontro. O lugar do adeus, agora, é o espaço onde a eternidade sussurra: estou aqui. Maria não precisa mais segurar o corpo de Jesus para sentir que ele está, porque agora seu amor aprendeu a reconhecer a presença mesmo na ausência. O corpo que ela buscava se tornou uma presença que a acompanha. E talvez você, alma que escuta, também precise disso. Talvez você procure Deus em formas que ele já não usa mais. Talvez queira segurá-lo como antes, vê-lo como viu em outros tempos. Mas Deus, que conhece o tempo da alma, ensina que o amor verdadeiro permanece mesmo quando tudo some, mesmo quando não se vê, não se toca, não se compreende. Maria queria segurar, mas Jesus disse: não me detenhas, porque o amor que permanece precisa seguir adiante, precisa confiar, precisa amadurecer. Continue comigo. Maria já não caminha apenas com os pés, ela caminha com o coração refeito, com um amor que aprendeu que a presença de Deus não está mais limitada a um corpo, a um tempo, a um lugar. Mas vive onde houver fé, onde houver espera, onde houver um coração que, mesmo ferido, ainda ama.
mesmo sem entender tudo, mesmo quando tudo parece ter sumido, porque o amor verdadeiro permanece. Maria agora caminha pelas trilhas da manhã que nasce. Seu corpo ainda carrega os sinais da corrida, da dor recente, da surpresa avassaladora. Mas o que a sustenta não são provas ou raciocínios. É algo mais antigo, mais íntimo, mais profundo. É fé. Não uma fé lógica, construída por argumentos, mas uma fé que pulsa como chama no escuro. Uma fé que reconhece a presença de Deus, mesmo quando os olhos ainda estão turvos. Maria não entendeu a ressurreição de imediato, e nem precisava, porque o coração dela já tinha dito sim antes que a mente compreendesse tudo. Ela amou antes de ver, esperou antes de entender, chorou antes da certeza, e por isso viu o Cristo ressuscitado. A fé que a move não é cega, é sensível. Não ignora a razão, mas não depende dela. É uma fé que sente, que percebe no sussurro, no nome pronunciado, no silêncio cheio de presença. Quantas vezes também somos convidados a essa mesma entrega? Quantas vezes Deus se revela não em fórmulas, mas em afetos, não em certezas absolutas, mas em movimentos interiores que não se explicam, apenas se vivem? A fé de Maria é aquela que se lança mesmo sem mapa, que toca o mistério com as mãos do amor, que caminha mesmo quando tudo parece bruma. E talvez seja essa a fé que Deus mais escuta, aquela que, como o incenso, sobe entre as sombras da madrugada. Porque a ressurreição, quando acontece dentro da alma, raramente vem com manual. Ela vem com suspiros, com silêncio, com lampejos de sentido no meio do caos. Maria reconheceu Jesus não porque havia uma luz celestial, mas porque o coração dela já sabia, já cria. E você, alma sensível, talvez também precise disso. Não de explicações perfeitas, mas de um toque que acalme, de uma voz que diga: eu estou aqui. A fé guiada pelo coração não é infantil, é ancestral. É a fé que pulsa desde os dias de Abraão, de Ruth, de Ana. É a fé que canta mesmo antes do mar se abrir, que caminha mesmo sem saber onde vai dar, que ama mesmo sem ver. Continue comigo, porque Maria ainda tem muito a revelar, e sua história, mais do que resposta, é espelho, espelho de tantas almas que, como ela, aprenderam que a fé verdadeira nasce onde as palavras terminam e floresce no terreno mais fértil que existe, o coração que crê antes de entender. Amanhã avança. A notícia se espalha como perfume derramado. Jesus ressuscitou. E foi Maria quem ouviu primeiro. Foi ela quem anunciou aos discípulos. Foi ela quem foi escolhida para testemunhar a glória escondida sob o luto. E ainda assim, ao longo dos séculos, foi ela quem muitos preferiram calar. Maria Madalena incomoda, não porque tenha feito escândalos, mas porque sua existência rompe expectativas. Uma mulher, sem posição, sem títulos, mas amada por Jesus, resgatada, enviada, honrada. Isso foi demais para muitos. E então, ao invés de escutarem sua voz, tentaram apagá-la. A história a confundiu com outras mulheres. Misturaram-na com pecadoras anônimas. Colaram nela pecados que os evangelhos nunca mencionaram. Transformaram-na num símbolo de arrependimento sensualizado, em vez de reconhecê-la como discípula fiel. Mas por quê? Porque é mais fácil controlar a memória de uma mulher do que escutar sua verdade. Porque dar voz a Maria seria admitir que Jesus escolhia os esquecidos, que ele confiava às mãos frágeis das mulheres a força do anúncio divino. Maria incomoda porque lembra ao mundo que Deus não se curva às estruturas humanas, que a dignidade não depende de passado, que a graça não respeita hierarquias. E talvez, alma querida, você também tenha vivido algo parecido. Talvez sua história já tenha sido interpretada pelos olhos errados.
Talvez já tenham colado em você nomes que não eram seus. Talvez sua fé já tenha sido questionada só porque ela não seguia o caminho esperado. Mas Maria Madalena segue de pé, silenciosa, firme, como quem sabe que seu valor não vem da aprovação alheia, mas do olhar que um dia a viu além da dor. Ela não respondeu às distorções, não gritou, não defendeu sua reputação. Ela apenas continuou amando. Continuou servindo. Continuou lembrada por Deus. E isso basta, porque no fim não é a história contada pelos homens que define uma alma. É a história contada por Deus. E a de Maria está escrita com luz, está guardada nas páginas sagradas da eternidade. Continue comigo, porque Maria ainda caminha conosco. Sua presença, que incomodava os antigos, hoje cura os que também foram mal interpretados. Sua fidelidade, que foi ignorada por séculos, hoje ilumina as noites de quem precisa lembrar. Deus conhece a verdade, e Ele nunca se confunde com os rumores. Ele sabe quem você é e chama pelo nome. O caminho de volta, agora iluminado pela revelação, carrega em Maria um novo tipo de presença. Ela já não corre por desespero, corre por sentido. O que era lamento se tornou missão. O que era perda, agora é promessa. Mas há algo mais profundo que emerge da sua experiência: o reencontro. Maria Madalena vive a teologia do reencontro, não apenas com Jesus, mas consigo mesma. Porque encontrar Cristo vivo é também reencontrar a própria alma. Aquela que foi confundida, ferida, silenciada, agora se sabe inteira, nomeada, amada. O reencontro acontece em dois níveis, o espiritual e o humano. O sepulcro parecia o fim, mas ao voltar a ele, Maria encontrou o começo, porque Deus transforma lugares de dor em portais de revelação. O que antes era túmulo, agora se torna jardim. O que antes era fim, agora floresce. E talvez essa seja a mais bela mensagem escondida em sua história. Às vezes, é preciso voltar ao lugar da dor com os olhos lavados pela fé. Voltar não para reviver o sofrimento, mas para reencontrar o Cristo vivo naquele mesmo chão que já foi de morte. Quantas vezes fugimos dos lugares que nos machucaram? Quantas vezes evitamos os espaços onde choramos, onde sentimos abandono, onde acreditamos que Deus havia se calado? Mas Maria nos ensina que há reencontros que só acontecem quando voltamos e esperamos, mesmo sem entender, mesmo sem garantia. No reencontro com Jesus, ela também reencontra seu propósito, sua voz, seu nome, sua fé, sua coragem. Tudo aquilo que em algum momento pareceu sepultado, revive, e revive não como antes, mas mais forte, mais livre, mais inteiro. Maria voltou ao túmulo porque amava, mas saiu de lá com uma revelação. Deus vive, e por isso nada mais permanece igual. E você, alma que me escuta, talvez também precise voltar, não ao passado em si, mas ao lugar da alma onde você deixou perguntas sem resposta, onde sentiu o silêncio de Deus, onde chorou sozinho. Volte. Com fé. Volte. Com olhos abertos. Porque o Cristo ressuscitado pode estar ali, bem onde você pensou que ele nunca voltaria a passar. Porque o nosso Deus é Deus de reencontros. Ele não se esconde da dor. Ele a transforma. Continue comigo. Ainda caminhamos com Maria, e cada passo dela nos mostra que a fé não elimina o luto, mas o ressignifica. Não apaga o passado, mas redime a história. Porque reencontrar o Cristo é, no fundo, reencontrar-se. E descobrir que a presença divina pode habitar até os espaços mais escuros, se ali houver um coração que ainda espera. O caminho de Maria já não é feito apenas de passos sobre a terra, mas de travessias que acontecem dentro da alma. Do pó que um dia carregou sua dor, nasce agora um testemunho. A mulher que um dia foi descrita por seus tormentos, agora é lembrada pela missão. A mesma que caminhava em sombras, agora carrega luz,
Entre o pó e a eternidade, Deus escreveu uma nova narrativa. Maria Madalena foi transformada. Não por ter negado seu passado, mas por ter permitido que Deus o reescrevesse. As dores não foram apagadas, foram transfiguradas. Aquilo que era motivo de vergonha se tornou sinal de graça. A mulher que um dia carregou 7 espíritos agora carrega a primeira notícia da ressurreição. E isso é mistério. Porque Deus não nos transforma, apagando quem fomos, mas revelando quem sempre fomos aos seus olhos. Maria, antes vista por muitos como indigna, foi nomeada mensageira. Antes lembrada por sua dor, agora se torna referência de redenção. Essa travessia é lenta. É feita entre suspiros, entre memórias e passos que hesitam. Mas é real. Deus não pressiona. Ele espera. E no tempo certo, chama pelo nome. Maria foi chamada. E sua alma respondeu. Talvez você, ao longo da vida, tenha acreditado em histórias que contaram sobre você. Histórias parciais, injustas, marcadas por julgamentos e interpretações distorcidas. Mas o olhar de Deus não repete essas narrativas. Ele escreve com verdade, com ternura, com misericórdia. O tempo de Deus não é apressado. E talvez, como Maria, você também esteja no meio de uma travessia. Talvez ainda haja pó, ainda haja dor, mas há eternidade brotando aí, lentamente. Como manhã que nasce sem alarde, como flor que rompe o chão seco. Maria não foi transformada de uma hora para outra, mas foi transformada por inteiro, de dentro para fora, de alma para gesto, de lágrima para palavra. Ela nos ensina que todos podemos passar por esse caminho. Do pó que nos lembra nossa fragilidade, a eternidade que nos devolve nosso verdadeiro nome. Deus tem tempo para isso, e mais ainda, Ele tem paciência. Continue comigo, porque Maria agora já não é mais sombra do que foi. Ela é promessa do que todos podemos ser. Sua história é um sussurro divino dizendo: eu posso reescrever até aquilo que parecia irrecuperável. Porque entre o pó e a eternidade existe graça. E onde há graça, há esperança, sempre. O tempo já avançou. Mas dentro do coração de Maria, algo permanece suspenso, como o eco de uma voz que ainda vibra entre o espanto e o amor. Aquilo que ela viveu, o que viu, o que escutou, o que sentiu, tudo ainda pulsa, porque há experiências que não passam, permanecem, transformam e silenciosamente florescem em força. Maria Madalena é o retrato de uma força que o mundo nem sempre reconhece, a força espiritual da mulher sensível. Sensível não como fragilidade, mas como canal de escuta, como morada de presença, como o ventre que acolhe o invisível. Maria, com sua história marcada por libertação, presença e fidelidade, encarna esse tipo de espiritualidade que não se faz por domínio, mas por permanência. Enquanto outros se agitavam, ela ficava. Enquanto muitos buscavam explicações, ela se deixava guiar pelo sentir. Sua fé não era tecida por argumentos. Era feita de lágrimas, de presença, de olhar, de silêncio orante. E é nesse silêncio que mora sua força. Quantas vezes confundimos sensibilidade com fraqueza? Quantas vezes pensamos que ser firme na fé é ser impenetrável, imutável, invulnerável? Mas Maria nos mostra outra verdade. Há uma espiritualidade profunda em quem sente, em quem chora, em quem permanece ao lado, mesmo sem saber o que dizer. A fé dela não precisou ser alta, bastou ser verdadeira. Essa força suave, quase invisível, é a que sustenta gerações. A que consola, a que unge, a que acompanha, a que ora em silêncio quando todos já se foram. Maria representa tantas mulheres que, ao longo dos séculos, sustentaram lares, igrejas, filhos, comunidades. Apenas com sua sensibilidade espiritual
e sua constância silenciosa. E talvez você, mulher ou homem que me escuta agora, também tenha esse dom. O de sentir profundamente, o de perceber o que está além da superfície, o de sofrer em oração, o de manter-se presente quando os outros se afastam. Maria Madalena nos lembra que essa sensibilidade não é um peso, é um dom. E um dom divino, ela é figura do espírito que permanece, da alma que sente antes de ver, que ama antes de entender, que crê antes de conquistar. Continue comigo, porque a caminhada de Maria não termina no reencontro. Ela continua dentro de cada pessoa que carrega essa força invisível, aquela que vem do coração quebrantado, mas cheio de fé. E essa força, alma querida, é preciosa demais para ser ignorada. É com ela que o reino se expande, em silêncio, em lágrimas, em amor, em sensibilidade sagrada. A luz do dia já se espalha pelos caminhos. Mas dentro da alma há noites que continuam, noites que não obedecem ao relógio. São as noites da alma, aquelas em que o coração se sente esquecido, invisível, cansado. E é nessas horas, mais do que nunca, que precisamos nos lembrar de Maria Madalena, porque ela também conheceu a escuridão, a noite da possessão, a noite do desprezo, a noite da crucificação, a noite do túmulo, a noite do silêncio de Deus. E foi nessa noite que ela permaneceu. A memória de Maria é mais do que uma lembrança histórica. É um abrigo espiritual, uma vela acesa no altar das noites sem resposta. Sua história nos alcança porque é feita de humanidade, de dor real, de fé silenciosa, de amor que não desiste. Há uma oração escondida na vida de Maria Madalena, e é essa oração que tantas almas precisam ouvir à noite, quando os pensamentos gritam, quando as culpas reaparecem, quando a ausência pesa, quando ninguém entende. Maria é consolo para os que se sentem invisíveis, porque ela também foi esquecida, mal interpretada, julgada, e ainda assim foi escolhida. Porque Deus não escolhe como os homens. Ele vê o íntimo, ele escuta o sussurro, ele conhece o coração que, mesmo ferido, continua amando. Precisamos lembrar de Maria Madalena à noite, porque sua história valida a nossa fragilidade. Nos diz que não estamos sozinhos, que não somos os primeiros a chorar em silêncio, que já houve uma mulher que, mesmo diante do túmulo, continuou esperando e foi recompensada com o primeiro raio da ressurreição. Sua memória é um farol para os que oram sem palavras, para os que perdem e continuam crendo, para os que amam e continuam esperando, para os que carregam a fé como um suspiro, mas ainda assim não a soltam. E talvez agora, enquanto você ouve, o quarto esteja escuro, ou talvez o que esteja escuro seja o seu peito. Mas lembre-se de Maria. Lembre-se de que Deus a escolheu justamente porque ela ficou, porque ela sentiu, porque ela não desistiu. Continue comigo, a noite já vai passar. Mas enquanto ela permanece, que a memória sagrada de Maria Madalena seja como um bálsamo, como um canto suave que diz: você não está só. O Cristo ressuscitado vem ao encontro dos que o buscam em lágrimas, mesmo que ninguém veja, mesmo que seja à noite, mesmo que o coração esteja cansado. Porque a fé dela é a que nos guarda quando tudo em volta adormece. Agora, o caminho já foi trilhado. Da escuridão do túmulo à luz do reencontro, do choro silencioso à missão proclamada. E ainda assim, algo permanece em nós, uma parte de Maria, uma semente de sua alma plantada dentro de cada um que, em algum momento, já se sentiu pequeno, esquecido, quebrado, mas ainda assim, devoto. Há uma Maria Madalena dentro de nós, aquela parte que chorou por algo que perdeu, que sentiu saudade de Deus, que buscou respostas e encontrou apenas silêncio. Aquela parte que foi julgada por erros passados, que desejou apenas ser vista,
não com olhos de mundo, mas com os olhos da graça. E há também a parte que crê, mesmo sem ver, mesmo sem compreender, mesmo sem entender os caminhos da cruz. A parte que permaneceu de pé enquanto tudo desmoronava, que continuou amando mesmo quando não havia garantias, que esperou diante do túmulo. Maria Madalena é, para nós, mais do que personagem. É espelho, é símbolo, é sopro de esperança. Ela representa a fé que nasce da dor e floresce no reencontro. Representa o coração que foi transformado não por força, mas por olhar. Não por explicações, mas por presença. E talvez, alma querida, você também esteja em alguma fase desse caminho. Talvez ainda esteja diante da pedra, ou talvez já tenha ouvido seu nome sendo chamado. Talvez esteja anunciando, ou talvez apenas esperando que amanhã chegue. Seja onde for, Maria caminha com você. Ela nos lembra que a fé não é ausência de dúvida, é persistência de amor. Que a esperança não é sempre certeza, mas é presença contínua, que Deus não escolhe os perfeitos, mas os que permanecem mesmo imperfeitos, mesmo em silêncio. Dentro de você há uma parte que ainda busca esse Cristo ressuscitado, que o chama, que o deseja, que o espera. E é por isso que essa história, antiga e eterna, toca tão fundo, porque ela não fala apenas de uma mulher. Fala de todos nós. Continue comigo até o final. Porque no reencontro de Maria com Jesus há um convite: reconcilie-se com sua história, reencontre sua fé, redescubra o amor que você pensou ter perdido. Porque mesmo sem compreender tudo, há uma parte sua que ainda crê, que ainda ama, que ainda espera. E essa parte, silenciosa e sagrada, é a que Deus mais escuta. Ela é Maria Madalena dentro de você, a parte que chora e crê, e nunca deixa de caminhar. Maria chegou ao jardim com o corpo cansado e a alma em luto. Trouxe nas mãos os aromas da despedida e no coração a última esperança de honrar quem amava. Caminhou envolta em saudade, em silêncio, em lágrimas, que não pediam mais respostas, apenas presença. Mas ela saiu diferente. Não com o corpo de Jesus entre os braços, não com promessas explicadas ou planos desvendados. Maria saiu do túmulo com algo muito mais profundo, uma missão, um nome chamado com amor, uma presença sentida no âmago, uma fé ressuscitada dentro de si. Ela foi ao encontro da morte e encontrou a vida. E essa vida não era apenas dele que ressuscitou, era também dela. Porque Maria também foi restaurada, redimida, reerguida. O Cristo ressuscitado não devolveu apenas a esperança ao mundo. Devolveu a Maria sua voz, seu propósito, sua história lavada em graça. Ela chegou como quem carrega um fim. Ela partiu como quem carrega um começo. E talvez seja assim conosco também. Talvez cheguemos a Deus esperando apenas consolo, apenas alívio. Mas saímos diferentes, porque ao escutar nosso nome, descobrimos que a vida não nos foi dada apenas para sobreviver, mas para anunciar, para amar, para permanecer, para testemunhar. O amor de Deus transforma túmulos em altares, e a história de Maria Madalena nos lembra disso com doçura e poder. A madrugada passou. O silêncio do sepulcro foi vencido por uma voz. E essa voz ainda ecoa. Ecoa nas almas que buscam sentido. Nos corações que esperam. Nos olhos que choram. Nos passos que não desistem. Maria saiu daquele lugar com o coração refeito. Talvez ainda com dúvidas. Talvez ainda sem compreender tudo. Mas com algo mais forte do que toda lógica. Certeza. A certeza de que o amor de Deus restaura até os nomes esquecidos, até as histórias distorcidas, até os corações cansados. Continue comigo só mais um pouco, porque essa história é também sua. É sobre o Cristo que chama pelo nome e sobre a alma que, mesmo ferida, responde:
É sobre quem um dia foi até o fim e voltou transformado. Porque ninguém volta igual depois de ter sido tocado pela presença viva de Deus. Ela foi embora do túmulo, diferente de como chegou, e é assim que ele age, ressuscitando não apenas corpos, mas corações, chamando-nos não só para consolar, mas para caminhar, para contar, para viver, para crer. Mesmo na escuridão, mesmo quando tudo parece silêncio, porque o amor que nos chama é o mesmo que nos transforma e que nos envia em paz. Se esta jornada pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com Maria Madalena, aquela que permaneceu quando tudo parecia perdido, que chorou no escuro e foi chamada pelo nome no primeiro clarão da ressurreição, tocou seu coração. Eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir. E se quiser caminhar outras noites ao lado da fé, inscreva-se. Agora, alma querida. Talvez você já esteja deitado. Talvez seus olhos comecem a se fechar suavemente. Talvez ainda haja silêncio aí dentro. Ou talvez as lágrimas ainda estejam perto. Mas que esta história continue sussurrando em seu peito. Deus escuta. Deus vê. Deus chama. Lembre-se de Maria, do jardim que parecia fim, mas foi recomeço. Das lágrimas que se tornaram testemunho, da mulher sensível que se tornou portadora da maior notícia do mundo. Lembre-se que há uma parte sua que, como ela, também espera, também crê, também ama, e que, assim como ela, você também é visto. Você também é conhecido. Você também é chamado pelo nome. Feche os olhos se quiser. Sinta o sopro da madrugada cessando, a terra aquietando, o céu se abrindo em promessas que não morrem. Maria Madalena foi embora do túmulo transformada. E você pode repousar esta noite com o mesmo amor que a transformou. Que o Senhor te guarde. Boa noite.